Ok, irmãos? Então hoje, agora, nesse momento, partir para ou continuar na interpretação gramatical da palavra de Deus. Ok? Então, nesse caso, na interpretação gramatical, a gente deve fazer o uso atual das palavras, né? Dentro daquele exemplo que nós demos anteriormente, a gente deve fazer uma análise entre o significado daquela palavra naqueles dias, né, com o significado dessas palavras nos dias atuais. Então, quando eu pego uma tradução da Bíblia, eu vou levar em conta o significado atual daquela palavra, desde que a tradução da Bíblia ela é recente. Agora, quando eu vou fazer uma interpretação do texto bíblico dentro do grego e do hebraico, eu devo entender o significado daquela palavra hebraica no sentido que essa palavra tinha no momento em que o autor escreveu. Então, se Daniel escreveu o seu livro por volta do ano 539 a.C., eu devo pesquisar para entender o significado daquela palavra no ano 539 a.C. Esse procedimento não é fácil, mas também não é impossível, porque geralmente é interessante que se busque autores judeus que já são mais familiarizados com o hebraico, que já entendem melhor a sua língua como qualquer outro, para se chegar ao significado daquela palavra naqueles dias. Além disso, para se entender melhor o significado dessa palavra naquele dia, naquele tempo, faz-se uma comparação daquela palavra com outros textos dentro do mesmo livro, ou pega-se essa palavra e busca-se essa mesma palavra em outros livros da Bíblia, no caso, no texto hebraico, né? Para se extrair o significado que tinha naquele tempo, e aí se leva em conta o contexto, porque o significado daquelas palavras está também dentro do seu contexto, ok? E aí é interessante também fazer uma análise dessas palavras dentro do seu uso sinonímico, ou seja, palavras sinônimas. Então, por exemplo, a palavra, se a gente pegar lá Isaías 53, 2, nós lemos três palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado ou significado semelhante. Nós temos a palavra radar, a palavra doar e a palavra maer, né? Então aí, o que o texto diz lá em Isaías 53? Não tinha Jesus, né? Não tinha aparência, né? Nem formosura, duas palavras, aparência e formosura. Quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza havia. Então três palavras. Então, nesse caso, radar designa ali a majestade da pessoa, né? No caso, aquela pessoa não era bonita, né, dentro desse aspecto. Ou seja, a aparência não é a aparência como Deus, mas a aparência como de um homem, em sua forma física. A segunda palavra, a palavra doar, ali significa forma, ou seja, ele tinha uma forma corporal, uma beleza, não tinha beleza corporal nele. E a terceira palavra, maer, né, que aí nesse caso é maer de Haar, que é ver. Então, refere-se à aparência externa da pessoa. Então, aí nós vemos três palavras que têm significado semelhante. Isso no hebraico.
No grego, nós temos aquela passagem em que Jesus ele pergunta a Pedro, né, 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? E aí, na terceira vez, Pedro até se irrita e fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Né? Então, dentro do grego, existem o que circula nessa passagem de João 21, do 15 a 17, duas palavras que se traduz por amor. A palavra agapau, que significa amor incondicional, e a palavra filéu. Na primeira vez que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra é agapau. Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que a estes?